Olá, professores, professoras da nossa rede de ensino público do estado do Amapá. Estamos aqui novamente para essa segunda videoaula, para esse nosso segundo encontro, para continuarmos as nossas discussões, as nossas considerações, levando à reflexão do verdadeiro trabalho, né, da necessidade do fazer pedagógico em sala de aula, principalmente quando se trata de ensino de habilidades, né, capacidades tão importantes na nossa sociedade, visto que nós vivemos numa sociedade letrada. Então, as capacidades de leitura e de escrita, a aquisição, o desenvolvimento, o aprimoramento dessas capacidades é fundamental para que nós possamos ajudar os nossos alunos a seguirem em frente, a se inserirem no mercado de trabalho e a poderem circular melhor no seu ambiente, né, de convívio social. Então, nessa nossa segunda videoaula, o nosso principal objetivo será conhecer os recursos didáticos, os suportes didáticos que o portal Escrevendo o Futuro ele disponibiliza para você, professor, e que você possa usar, para que você possa utilizar de uma forma mais frequente, mais presente no seu trabalho em sala de aula, para vir subsidiar aquelas teorias, aqueles pressupostos teóricos que nós discutimos na videoaula 1, que você possa realmente compreender a importância e o real sentido do trabalho com o gênero textual e o como fazer esse trabalho na sala de aula. O melhor meio para você desenvolver esse trabalho em sala de aula. Então, essa é a nossa segunda videoaula. A finalidade central é apresentar os percursos formativos, os mecanismos que o portal Escrevendo o Futuro tem para você, para que você possa fazer a sua prática pedagógica, inovar nas suas estratégias, dar suporte para um trabalho proficiente com as habilidades de leitura e de escrita. Então, nós vamos novamente seguir aquela metodologia da videoaula 1. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Eu fiz uma síntese das principais informações através do slide. E aí nós podemos observar, né, na nossa abertura, novamente o slide de abertura, mostrando um pouquinho, falando um pouquinho da nossa ficha técnica. Como já falei na videoaula passada, o programa Escrevendo o Futuro, ele está sob a coordenação do SEMPEC Educação, em parceria com o Undime, com a SED, o Canal Futura, entre outros órgãos, entre outros parceiros que colaboram nessa rede de buscas, uma rede que busca a melhoria do ensino e do aprendizado de língua portuguesa nas escolas públicas do país. Essa coordenação ela tem uma parceria, um link durante todo o trabalho que se faz, tanto nos momentos de formação, quanto nos anos que acontece a competição das Olimpíadas de Língua Portuguesa, na rede de ancoragem estaduais. Aqui no Amapá, a rede de ancoragem é formada por a Aline Salvador, que representa o CONSED dentro do programa, eu, professora Celeste Ribeiro, vinculada à Universidade Federal do Amapá. As universidades federais, elas tendem também a serem parceiras nesse projeto do SEMPEC, e a Silvia Helena, que representa a Undime aqui no estado. Então, nós estamos aí nesse percurso, nessa batalha, todos esses momentos, né, em edições passadas, onde também outras pessoas estiveram à frente, foram também muito bem, o trabalho também foi muito, muito bem desenvolvido, e a gente dá continuidade, porque a gente acredita no programa. Nós vimos que, nós conhecemos a realidade do programa, os objetivos, as funcionalidades, e a gente acredita, nós professores, pesquisadores, os representantes do CONSED, Undime, da Secretaria de Educação, acreditamos que o trabalho que o programa Escrevendo o Futuro desenvolve nas escolas do país é um trabalho extremamente significativo, fundamental e muito importante. E nós só temos que aproveitar, né, gente? Aproveitar mais, usar mais, recorrer ao portal, ter o portal como nosso principal aliado, como nosso principal parceiro para dirimir nossas dúvidas, para fomentar o nosso aprendizado, para aumentar as nossas informações a respeito da temática, para alimentar as nossas dinâmicas e estratégias usadas na sala de aula, e principalmente para ampliar cada vez mais as nossas
metodologias, as nossas técnicas e com o suporte necessário para que a gente possa desenvolver cada vez mais e melhor, de forma mais ampla, as habilidades de leitura e escrita dos cidadãos, né? Sonhar com o tão chamado índice zero de analfabetismo no país. Então, vamos de mãos dadas com o programa Escrevendo o Futuro, que com certeza nós estamos indo num caminho certo. Então, como eu falei inicialmente, nós vamos trabalhar nessa videoaula, nessa segunda videoaula, os percursos formativos e a literatura em movimento. São dois grandes suportes, dois grandes mananciais que possibilitam ao professor um trabalho diferenciado na sala de aula. Então, a gente vai conhecer um pouquinho desses dois suportes que estão lá dentro do portal Escrevendo o Futuro e que trazem uma série de atividades, uma série de propostas, uma série de materiais dinâmicos, didáticos, lúdicos, para que você possa trabalhar dentro da concepção de língua como um processo interativo, a partir da teoria dos gêneros preconizada por Bakhtin, que você possa realmente levar para a sala de aula a diversidade dos gêneros textuais, fazer com que o seu aluno realmente se sinta parte desse instrumento de interação na sociedade, que é a língua. Ele possa realmente olhar a língua não mais apenas como um sistema de regras, de normas, como um código a ser decifrado, mas como um principal meio pelo qual ele se insere na sua sociedade, pelo qual ele transita nas diversas esferas que caracterizam a sociedade que ele está inserido. Então, esses materiais, eles promovem, eles permitem esse acesso, não só dinamizando e tornando mais proficiente e significativo o trabalho do professor, como também levando o aluno a um aprendizado mais eficaz, a um aprendizado mais satisfatório, mais pertinente, para que ele possa realmente olhar essas atividades, principalmente de leitura e de escrita, não mais como um bicho de 7 cabeças ou um bicho-papão na aula de língua portuguesa, mas como práticas sociais, como práticas sociais prazerosas, que ele sinta prazer em ler, em escrever, em ouvir, em falar, né? E que tudo isso ajude no seu ato de compreensão, de interpretação e de interação através do texto. Vamos iniciar falando dos percursos formativos, como a gente pode ver aqui na tarja superior do slide. Os percursos formativos, eles são formados por 3 eixos centrais do ensino de língua portuguesa, que é a leitura, a escrita e a oralidade. E para cada uma delas nós temos recursos didáticos, contribuições teóricas e orientações para a prática. Então, por exemplo, eu quero saber, conhecer os recursos didáticos que o portal me disponibiliza para trabalhar com a leitura. Então, eu vou clicar lá dentro do eixo recursos de leitura e depois recursos didáticos e vai me abrir um leque de opções, o mesmo para escrita, o mesmo para oralidade. Então, eu quero conhecer um pouquinho mais de teorias sobre a leitura, ou sobre a escrita, ou sobre a oralidade. O que os especialistas estão dizendo sobre esses assuntos? Como estão as pesquisas a partir desses eixos? Então, eu vou clicar lá em contribuições teóricas voltadas para o tema leitura, ou para o tema escrita, ou para o tema oralidade. E aí vai me abrir uma série de artigos, de entrevistas, de textos de especialistas que trabalham com essas temáticas em suas pesquisas, em seus estudos, trazendo contribuições muito significativas e nos ajudando a entender melhor, a compreender melhor essas temáticas e como transpô-las para o ambiente da sala de aula. O mesmo para a oralidade. E, por fim, nós temos as orientações para a prática, que são orientações dadas por professores, por especialistas, relatos de professores que já desenvolveram algum tipo de prática, algum tipo de experiência com a leitura, com a escrita e oralidade. Então, é muito interessante a gente ler os textos que constam no eixo orientações para práticas. Então, esse é só um aperitivo, gente, tá? A gente vai já olhar mais diretamente, mais especificamente, cada um desses eixos lá dentro do próprio portal do Escrevendo o Futuro. Na tarja inferior aqui do slide, você tem a referência à literatura em movimento, a capa Literatura em Movimento. Essa literatura em movimento, ela caracteriza um recurso também muito, muito rico, muito eclético, muito diversificado, para que você possa levar a literatura para o ambiente da sala de aula. Trabalhar uma educação literária que possa realmente corresponder
as expectativas do seu aluno, né? Desmistificar aquela ideia, aquela ideologia de que a literatura é apenas conhecer periodização, é apenas conhecer determinados autores e determinadas obras, é agregar determinadas obras às características histórico-sociais em que a determinada história se deu, na história do país, por exemplo. Tá? O portal Literatura em Movimento, ele vem mostrando justamente o que é a verdadeira literatura. Ele vem dando subsídio para o professor levar para a sala de aula a educação literária na sua concepção restrita do termo. Fazer com que o aluno perceba que a literatura ela vai além da periodização, ela vai além das escolas literárias, das características das escolas literárias. Ela vai além do conto, do romance em um livro impresso de capa dura. Que a literatura está presente no nosso dia a dia, tal qual a língua portuguesa, que ela faz parte do nosso dia a dia, e que ela envolve uma série de outros elementos que não se esgotam no livro para ser lido, o livro impresso. Tá? Mas a literatura está presente no corpo e na alma das pessoas. A literatura está presente na poesia, na arte, na cultura, nas diferentes manifestações culturais e folclóricas. Então, é isso que o link Literatura em Movimento ele visa, né, trazer, dar esse direcionamento novo, diferenciado, para que a literatura possa realmente fazer parte do contexto de sala de aula e não mais ficar só no âmbito da história da periodização das escolas literárias. Não é que isso não seja importante, mas não é só isso. Né? Temos que levar a verdadeira literatura e a gente vai ver mais adiante no portal como que se caracteriza essa verdadeira literatura. Bom, seguindo, nós então passamos a olhar um pouquinho mais, de forma mais próxima, né? Eu falei dos 12 assim, linhas gerais, que é o que caracteriza a temática dessa videoaula, mas agora vamos olhar a fundo, de forma mais específica, e conhecer um pouquinho de cada um, dos percursos formativos e depois da literatura em movimento. Os percursos formativos, eles estão organizados em 3 eixos, como eu já falei: leitura, escrita, oralidade, e cada um deles você encontra um sub-eixo de orientações para a prática com a leitura, com a escrita ou com a oralidade, de contribuições teóricas para a leitura, para a escrita e para a oralidade, e de recursos didáticos voltados para a leitura, para a escrita e para a oralidade. Então, vamos conhecer um pouquinho, vamos explorar um pouquinho do portal. Eu vou agora mudar de tela, tá? Vamos abrir aqui a tela do portal Escrevendo Futuro, tá? E aqui você tem o portal, tá? Esse aqui é o portal, aqui o endereço que você acessa através do Google, através digitando direto aí na barra de endereço, o www.escrevendofuturo, tudo junto, .org.br, tá? Quando você entra, se você ainda não é cadastrado, você precisa fazer um cadastro. Você vai ter aqui. Aqui não aparece mais para mim porque eu já sou cadastrada. Então, observe que já aparece meu nome aqui, tá? Mas quando você não é, vai aparecer aqui nesse espaço, um espaço para você se cadastrar. É rápido, simples, não dói nada. É só citar lá alguns dados pessoais, criar uma senha, um login e pronto. Você está logado e pode abrir o portal, navegar, explorá-lo, tá? De todas as formas possíveis, a qualquer momento, a qualquer hora do dia que lhe for mais conveniente. Bom, então aqui você tem o portal, aqui você pode conhecer um pouquinho da história do programa Escrevendo Futuro. Aqui você tem a observação, clicando aqui você vai conhecer um pouquinho do que é a Olimpíada de Língua Portuguesa, o que caracteriza de fato essa competição. Aqui informação você tem cursos, gente, é muito legal. Você pode fazer cursos online durante o ano todo, cursos super interessantes, voltados para o trabalho com a escrita, trabalho com a leitura principalmente, mas não só isso. Recursos, você tem os recursos formativos, que a gente falou há pouco, né? Aqui nesses recursos você tem os recursos formativos, que caracterizam os cadernos do professor. Lembram do caderno do professor que eu falei para vocês na videoaula 1? Os cadernos que trazem sequências didáticas dos gêneros que são cobrados na Olimpíada de Língua Portuguesa, crônica, poema, memórias literárias, artigos de opinião e documentário, estão aqui, gente. É só você clicar aqui, eles vão ser abertos para você, você pode baixar em PDF, muito legal. Tem vídeos, tem jogos, tem as revistas, a revista Na Ponta do Lápis, tá? É o título da revista. Elas são mensais, elas trazem reportagens, leituras, textos, artigos super, super interessantes.
e principalmente relatos de professores, práticas, entrevistas com professores, que é o momento que possibilita que você interaja, que você conheça o que se está fazendo no Brasil, né, para que você possa fazer equivalente. Você pode também escrever, mandar o seu relato. Então, acessem a revista ou se tornem assinantes, que vale muitíssimo a pena. Bom, mas aí vamos adiante, tá? Nós temos aqui, ó, a página principal, sempre a gente tem informações novas, como cursos, que a gente já tem uma prática, a atuação mediadora, e aí você vai clicando Olimpíada, aqui os cadernos do professor que eu falei para vocês, tá? São os recursos formativos, aqui eles estão mais detalhados. A revista Na Ponta do Lápis, que eu falei para vocês, que é de produção do programa Escrevendo Futuro. Aqui você tem vídeos muito legal que traz as ações do programa e da Olimpíada, traz conteúdo de apoio, suporte ao trabalho do professor. Tem jogos aqui para trabalhar a ludicidade na sala de aula, tá? Voltados para as práticas de leitura escrita também. E aqui vocês têm os textos finalistas, vocês têm o e-book com os textos e finalistas das últimas edições, né, da Olimpíada de Língua Portuguesa, de todas as edições, na verdade. Tá? Os textos finalistas de crônicas, de memórias. Então, se o seu aluno foi finalista em poema, por exemplo, em alguma das edições da Olimpíada, você vai encontrar o nome dele aqui e o seu nome também, tá? Então, são todos aí. Temos a formação contínua, que eu falei para vocês, tá? Onde você tem os cursos online, né? Que você pode fazer durante todo o ano. Pergunte à Olímpia. A Olímpia é uma professora virtual muito legal, tá? E ela responde perguntas que você mesmo pode mandar sua pergunta, sua dúvida para ela. É muito interessante esse canal, que ele é bem, esse link, que ele é bem interativo. Pérolas da Imaculada é um outro linkzinho bem interessante. Eles são apresentados desafios que são vivenciados em sala de aula, tá? Sem abrir mão com acolhimento, sensibilidade, sem abrir mão do trabalho pedagógico. E chegamos, então, aqui nos percursos formativos da literatura em movimento, onde a gente quer falar de uma forma mais específica para vocês, tá? Aí vocês têm notícias, né? Como todo canal, é um canal bastante eclético, muito diversificado, muito atualizado. As informações aqui são muito atualizadas, isso é muito bacana, muito legal. Por que, professora, só os percursos formativos da literatura em movimento? E os outros links, eles não são importantes, eles não são também interessantes? São, sim. Só que os percursos formativos e a literatura em movimento, além de eles serem materiais considerados novos, né, dentro do portal, eles, de certa forma, englobam um pouquinho do que vocês têm aí em termos dos cadernos do professor, dos jogos, tá? E aqui você tem recursos, né? Recursos didáticos, elementos, você tem... E enquanto que percursos formativos e literatura em movimento, você tem uma plataforma com um conjunto de recursos. Então, dentro do percurso formativo, você tem jogos, dentro da literatura em movimento, você tem textos, tá? Finalistas também. Então, na verdade, eles agregam, né, um pouquinho dessas informações que nós temos aqui ao longo do portal e trazem de uma forma mais específica e em forma de mosaico. E ao mesmo tempo, situa melhor o que ele tem para que você possa ir buscar aqueles meios, aqueles recursos que são mais convenientes para o seu trabalho naquele momento. Então, vamos conhecer agora um pouquinho dos percursos formativos que a gente vinha falando até então. Então, eu vou clicar aqui, ó, percursos formativos. Abriu aqui o mosaico, que eu mostrei para vocês há pouco no slide, tá? Vamos escolher aqui a leitura, tá? Então, quando eu clico aqui em leitura, ó, eu vou ter as contribuições teóricas. Vamos ver quem está aqui. Nós temos textos da professora Roxane Rojo. Lembram dela da videoaula 1? Então, que ela falava dos multiletramentos, a gente colocou um recortezinho da entrevista que ela deu ao portal. Espero que vocês tenham assistido as duas partes da entrevista da professora, tá? E aí vocês podem complementar essa entrevista com esse texto, tá? Que ela traz aqui, muitíssimo interessante também, abarcando o que ela fala na entrevista, abarcando um pouquinho do que a gente discutiu na videoaula 1 e trazendo novas informações sobre os múltiplos letramentos. Aí você tem aqui, ó, outros textos, todos textos que tem um cunho de pesquisa, tem a visão de um especialista sobre o assunto.
eu quero conhecer um pouquinho quais são as orientações para a prática que estão sendo dadas aqui para o trabalho com a leitura. Então, eu vou clicar aqui, ó, e aí eu tenho aqui poesia, eu tenho literatura em movimento, tenho uma entrevista, tá? Ó, observe quanta coisa interessante que não fica só no âmbito da escrita. Esse símbolozinho mostra que é um recurso audiovisual, não é um recurso só escrito, tá? Então, bem interessante. Recursos didáticos, eu quero saber quais são os recursos didáticos que o portal traz para eu trabalhar com a leitura. Então, aqui você tem aqui, ó, os áudios de leitura de textos, áudio dos textos da coleção da Olimpíada, dos finalistas, lembra lá o que eu falei para vocês há pouco, tá? Aqui o que é, foi publicado na revista Na Ponta do Lápis, número 15. Então, em todos esses eixos aqui, você tem se abre, né, uma opção muito interessante para trabalhar como recurso didático. Vamos ver um exemplo? Rapidinho. Aqui a gente vai clicar aqui onde tem esse desenho aqui de uma espécie de claquete, né? E aqui a gente abre, é o stop motion, ele é intitulado Catástrofe, tá? E é uma animação. Então aqui, gente, observem que é uma animação baseada no conto do mineiro Luiz Vilela, tá? Ela foi publicada na edição de agosto da revista Na Ponta do Lápis, né, do ano passado. E a ideia é realizar a leitura em camadas, selecionando e parando em trechos específicos do texto para análise do leitor durante o próprio ato de ler. Tá? E é interessante porque o texto ele não vem no seu formato tradicional, escrito, no papel, né? Como nós vimos na videoaula, na primeira videoaula, os nossos alunos hoje eles são extremamente antenados, né? Blogados. Então, quanto mais recursos multimodais nós pudermos levar para a sala de aula, maior o interesse, maior a estimulação deles, até a gente chegar lá no texto escrito. Então, observem só, né? Quando aqui nesse recurso didático chamado Stop Motion, aí eu tenho aqui o texto, tá? Que foi feito em forma de animação. Vou mostrar aqui um pedacinho para vocês, aí vocês podem ver depois com mais tempo. Vamos ouvir. Nós temos muito engraçado. Já imaginou dizer isso para ela? Nem que seja. Você não disse, o resultado está aí. Eles vêm. São só 6 dias. Só 6 dias. Ela quer aproveitar a semana da criança. E nós com isso? Ela queria dar um presente para os alunos. Aí ela escolheu esse passeio. Muito bom. Presente, nós pagamos a conta. Antes. E Mimi, sabe de que meus filhos estão precisando? Sabe de quê? Eles estão precisando de um banho de vinho. Se depender de mim, eles terão banho de sangue. Você acredita que até hoje alguns dos meus meninos nunca viram uma banho de verdade? Eles não vão numa granja. Dentro de São Paulo existem dezenas. Você sabe que é isso. Então é o quê? Viu, gente? Então, aí vai, né? Ele tem 6 minutos de duração, tá? Esse conto. E aí você pode, ó, aqui embaixo você tem, clique aqui e conheça a atividade de pausa protocolada proposta na revista. Então, aqui você tem a maneira de como você pode trabalhar essa questão da pausa protocolada. Aqui no link embaixo você tem a opção para fazer o download do texto na forma escrita e trabalhar com eles a produção, a leitura do texto escrito. Então, observe que a partir de uma animação, eles já ficam conhecendo a história de uma forma bem lúdica. Depois você parte para a leitura dramatizada, você parte para o texto escrito para trabalhar a questão da estrutura do conto, do estilo, do próprio gênero, né? Então, é bem interessante. E por aí vai, gente. Isso é só um aperitivo para vocês, tá? Tem muita coisa interessante aqui, muitos recursos que com certeza vão nos ajudar bastante no trabalho em sala de aula. O mesmo se repete para a escrita e para a oralidade, tá? É só clicar aqui no eixo, ó, e aí novamente você tem contribuições teóricas, recursos didáticos, orientações para a prática.
Vamos ver rapidinho aqui, recursos didáticos para oralidade. Olha só, você tem, né, também, novamente, aqui você tem um debate que foi gravado, foi filmado todo, você pode levar para os alunos assistirem, depois para ser produzido um. Você tem a declamação de versos, né? Você tem aqui o futuro que escrevo, que também caracteriza-se, né, como através de um debate. Então, muito interessante essas práticas. Ó. Então, isso aqui é o que nós denominamos de percursos formativos, que está à sua disposição, professor. Está lá, quietinho, fechadinho, guardadinho no portal, mas que precisa ser mais explorado, que precisa estar mais presente nas suas práticas da sala de aula. Tá? Nem precisa você tirar, mas na minha escola não tem internet. Não precisa, professor. Basta que você consulte, que você abra aqui o percurso escrita, que você conheça as orientações que estão sendo dadas, as opções de texto. Vocês viram só que legal trabalhar com esse texto, né, do Luiz Vilela, Catástrofe, de uma forma de animação. Com certeza, o resultado no trabalho com esse texto a partir do gênero animação é diferente, é mais estimulante, mais prazeroso, se você simplesmente levasse o texto Catástrofe, de Luiz Vilela, no papel, ou colocasse no quadro e escrever no caderno. Então, isso são formas de você tornar a língua mais viva, mais real, de poder observar as diferentes nuances que o texto escrito ele possui, que o texto escrito, ao mesmo tempo que ele está ali no papel, escrito na sua estrutura padrão, dentro da estruturação do gênero, mas que ele também pode ser modificado, transformado, e aí entra a questão dos multiletramentos, da hibridização, né, que a gente falou, que nós comentamos na videoaula, ok? Então, gente, é isso que eu gostaria de falar dos percursos formativos, tá? Eles estão lá, eles são de fácil acesso, e se alguém quiser acessar e tiver alguma dificuldade, pode me enviar e-mail perguntando, pedindo ajuda, se não conseguir fazer o cadastro. E a gente está aqui para dar essa ajuda, porque a gente quer muito que vocês usem, a gente quer muito que vocês levem para a sala de aula, que vocês façam um uso maior, mais amplo, né, mais organizado, sistemático de todas essas orientações, desses recursos, que vocês, de fato, utilizem esses percursos, conheçam as contribuições dos teóricos que trabalham com a leitura e escrita oralidade dentro dos aspectos todos que caracterizam o texto, ok? Então, eu espero que vocês possam utilizar com muita proficiência, até porque mais adiante a gente vai falar de uma tarefa de casa que a gente vai fazer e vocês vão precisar consultar esses percursos formativos. Então, vai ser um excelente exercício para vocês, já agora ter essa prática, ter essa experiência e depois poderem levar para a sala de aula. Bom, então a gente volta aqui para o nosso slide. Tá? Então, agora a gente passa a falar da literatura em movimento. A literatura em movimento, ela, assim, tal como o portal os percursos formativos, ela tem esse objetivo também, professor, né? De você explorar, de você utilizar para que você possa levar para a sala de aula um conhecimento mais real do que seja de fato a literatura, né? Como o título do link já mostra aí, literatura em movimento. Literatura não é algo estático, literatura não é para ficar fechada dentro do livro, para o livro ficar lá suspenso na estante. Literatura não está só presente nas características do romantismo, do simbolismo. A literatura é algo que está em constante movimento, ela é dinâmica também. Nós encontramos a literatura em diversos momentos da nossa vida, em diversos contextos. A literatura não é só poesia, a literatura não é só poetizar, não é só rimar, não é só criar e recriar palavras, né? A literatura vai além de tudo isso. Ela mexe com a palavra, ela está relacionada com a palavra, mas ela vai além, porque é pela palavra que ela vai se significar e se ressignificar no nosso meio. Então, gente, o programa Escrevendo o Futuro, ele vai desenvolver, né, no portal esse espaço denominado Literatura e Movimento, destacando a literatura e o ensino de leitura literária, a fim de contribuir com o ensino em todo o Brasil. Nesse espaço denominado Literatura e Movimento, você vai encontrar entrevistas, artigos, reportagens,
indicações de leituras, textos literários e muitos outros materiais que vão ajudar bastante, auxiliar a sua prática docente. Então, vamos fazer com que essa educação literária, que já está lá, né, preconizada lá na BNCC, ela possa, de fato, fazer parte dos 4 cantos da nossa sala de aula, da nossa escola. Tá? Então, pensando justamente nessa necessidade que o professor teria para instituir, para trabalhar com essa leitura literária, com a educação literária no contexto de sala de aula, que o portal está trazendo para você, professor, esse espaço, para que você utilize com bastante proficiência, para que você possa fazer dele um espaço significativo para o seu trabalho e para o aprendizado do seu aluno. Vamos também conhecer um pouquinho, tal como a gente conheceu os percursos formativos, a gente fez lá um aperitivo. Vamos conhecer um pouquinho do portal. Eu vou novamente sair de cena para compartilhar a tela do portal com vocês. E aí aqui a gente tem, novamente, né, o site do Escrevendo o Futuro, vocês encontram ele lá, como eu já mostrei antes. E aí aqui, ó, Literatura e Movimento. O que é que nós vamos ter aqui? Tá? Aqui nós temos entrevistas muito interessantes, com pessoas especialistas, com conhecedores da área, que trabalham com a literatura, que pesquisam a literatura, que vivenciam a literatura no seu dia a dia. Artigos também escritos por especialistas que trabalham com a pesquisa literária, indicações de leitura para você, para os seus alunos, relatos de leitura, gente, muito legal, relatos de leitura. A gente fica conhecendo cada história linda, cada história interessante, de como as pessoas se apropriaram da leitura, de como as pessoas tiveram seu primeiro contato com a leitura e como a leitura entrou na vida delas e elas entraram também no mundo da leitura e como elas são, né, exímias leitoras e como isso fez bem para elas. Então, é muito interessante a gente ler os relatos, se não todos, mas pelo menos alguns, que a gente possa ficar conhecendo um pouquinho dessas formas diferentes dos indivíduos de se apropriarem da leitura. Textos literários, onde a gente tem um pouco dos textos que foram produzidos nas edições passadas das Olimpíadas de Língua Portuguesa. Textos literários escritos por especialistas, por professores pesquisadores. Pesquisa, né? As pesquisas que são desenvolvidas, o que a gente pode pesquisar. Então, aqui você tem todo um leque de opções para você degustar aqui dentro desse espaço. Aí aqui, ó, você tem já, né, o conto, né, os contos com uma biografia dos seus autores. Eles mostram aqui nesse espaço os textos que foram vencedores nas categorias crônica, memórias literárias, poema, tá? Aqui dentro desse espaço. Então, muito legal, olha esse aqui, Menina da Boca Roxa de Amora, né? Ela foi a vencedora na categoria Memórias Literárias, na 6ª edição da Olimpíada. Esse outro aqui foi vencedor na categoria Poema, também na 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. O poema Da Janela de Minas. Olha só que legal. Esse outro aqui. Então, esse espaço aqui você encontra os textos vencedores, tá? Na categoria Crônica, Memórias e Poemas. Muito interessante. E aí você tem aqui as boas-vindas e os links aqui, né? Esse cardápio que eu citei aqui para vocês, aqui estão para você abrir a sua degustação e se degustar à vontade. Entrevistas, artigos, indicações e pesquisa. Vamos abrir aqui textos literários. Vamos ver o que vai aparecer aqui para a gente. Os textos literários, nós temos aqui, ó, os textos que aparecem lá na página principal, que são os textos vencedores, né, na categoria Poema, Memórias, Crônica, tá? Então, dos alunos foram vencedores aqui. Memória de uma Gata Borralheira, Meu Morro, muito, muito interessante. A Tela, Poema de Mãe, tá? Agora eu convido vocês para conhecer rapidinho, e depois você vai ficar com essa tarefa para ler esse texto na íntegra, que é muito, muito bonito, e foi escrito pela professora Conceição Evaristo, que foi homenageada na edição de 2019 da Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Então, é um texto muitíssimo interessante e eu sou apaixonada pelo título desse texto, que ela intitulou assim: O Mundo é Vasto, a textualização do mundo também. Olha só, gente, que riqueza é esse título, né? Mostra o quanto a literatura está presente na nossa vida e mostra que textualização não tem a ver apenas com estudo do texto no seu sentido de textualidade, de fatores de textualidade, de coerência,
de coesão, vai além. A textualização está relacionada com o mundo, com as palavras. É esse conhecimento que nós precisamos levar para os nossos alunos, da textualização, muito além da gramática, dos dicionários, do livro didático. A textualização presente no dia a dia de cada um. Então, aqui você tem no texto dela, ela começa falando, mostrando, né, como foi que ela se aproximou da leitura, das palavras, como aconteceu essa apropriação. Eu vou ler aqui para vocês só as 2 primeiras linhas que introduzem e já fazem um resumo um pouquinho, né, do que é a textualização na vida da Conceição Evaristo. Ela diz assim: tenho afirmado orgulhosa e enfaticamente que não nasci rodeada de livros, e sim de palavras. Desde criança aprendi a colher palavras, palavras que estavam escritas no corpo, ou melhor, que falavam pelo corpo de minha mãe e de todas as pessoas que nos cercavam. Não só as pessoas, mas os parcos objetos, as paredes, as telhas quebradas do teto de nossa casa, e por aí vai. Olha só, gente, que lindo. E aí depois ela vai mostrando, né, que ela cresceu, ela vai dizer que ela cresceu em um meio, a um escutar infinito que se dava de forma naturalizada e programada. Então, as pessoas sempre falando, muito barulho, muita conversa, muita história. E aí depois, então, ela vai, né, se aproximando cada vez mais. Todos esses elementos, gente, de conversação, de contação de história, né, de relatos, de observar o mundo à sua volta, de leitura, de ouvir as pessoas lendo, de ouvir as pessoas falando, tudo isso contribuiu para que ela se apropriasse, que ela se apaixonasse pelo mundo da literatura, pelas palavras, né, pela escritura do texto. E por aí vai, ela conta depois a história dela escolar, e aí aqui para fechar, os últimos parágrafos, ela cita os autores, né, que ela leu, que a influenciaram, com quem ela realmente se identifica, né, tipo, se identificou, tá? E termina o texto dela, a frase dela, com o título que abre o texto, dizendo assim: apenas conclamo, vamos ler, o mundo é vasto, a textualização do mundo também. Então, gente, esse título e essa frase que fecha o texto resume bem o que é a literatura e como ela precisa ser levada para a sala de aula. Como ela precisa ser disponibilizada para o nosso aluno. Além né, dos simples atos de ler, mas ela precisa ser vivenciada, vivida, experienciada. Por isso que o mundo é vasto e a textualização do mundo também. Isso mostra o quanto a literatura é vasta, é ampla, ela não é restrita, ela não é limitada, ela não é estanque. Ela também está em constante movimento. Então, assim como o mundo é grande, é amplo, é vasto, está em constante movimento, a textualização, ou seja, a literatura, a letra, as palavras também. Tá? Então, gente, é um pouquinho aqui esse é só um aperitivo para que vocês fiquem conhecendo, tá? Esse aqui a gente abriu aqui texto literário, vamos voltar lá para a página principal, que é a da leitura, literatura em movimento. Então, aqui vocês têm uma série, né? E todos esses recursos possibilitam que você possa olhar, compreender a literatura e levar essa verdadeira literatura, essa literatura real, e fazer realmente com que a verdadeira educação literária preconizada na BNCC, ela possa ser colocada em prática, ela possa ser vista pelo aluno, possa ser compartilhada por você, por seu aluno na sala de aula. Então, voltando aqui para o nosso slide, dando para o nosso fim, então, como eu falei para vocês, tá? A contribuição do programa Escrevendo o Futuro para o trabalho com a literatura e o ensino da leitura literária é muito grande. É uma grande contribuição, uma contribuição muito importante, muito significativa, e que precisa ser melhor, né, colocada em prática. O portal precisa ser mais utilizado, você precisa fazer uso dele, fazer com que ele seja tenha um uso, ele seja de uso diário na sua vida, tal como o quadro, o pincel, o livro didático, ok? Bom, para finalizar, né, já que o nosso objetivo era falar um pouquinho desses 2 grandes recursos disponibilizados no portal Escrevendo o Futuro, que são os percursos formativos e a literatura em movimento, então eu gostaria que vocês ficassem com uma tarefa para casa. Eu
proponho que você leia o texto que a gente acabou de ver lá no link, né, de Literatura em Movimento, que é intitulado O Mundo é Vasto, a Textualização do Mundo também, da professora Conceição Evaristo, tá? Está situado lá no link Texto Literário do portal Literatura em Movimento, né? Acabei de mostrar para vocês o texto, tá? E aí é o que eu vou novamente compartilhar com vocês, tá? Esse texto. Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura do texto, de todo o texto, ele é um texto grande, tá? E pensassem, né, um pouquinho nessas... Olha o que o pessoal falou aqui embaixo sobre o texto, olha os comentários. Texto maravilhoso, me vi em todos os parágrafos, frases e palavras. Olha que legal, gente. Olha esse outro. Parabéns pelo texto, de uma sensibilidade ímpar, que faz aflorar os mais profundos sentimentos, como o cheiro da infância no tempo que as crianças eram de fato crianças. Olha que legal. Tá? Então, é só para vocês servir como um aperitivo para vocês sentirem vontade, gosto, né? Para ler, para conhecer realmente ver realmente que esses comentários fazem jus ao que a autora escreve aqui. Então, eu gostaria que vocês lessem e pensassem um pouquinho na formação de vocês também enquanto leitores, né? Como a leitura chegou até vocês, as palavras chegaram até vocês, como você se apropriou das práticas de leitura, tá? E aí eu gostaria que vocês me relatassem isso por e-mail, que a gente pudesse, na nossa videoconferência do dia 10 de setembro, que vocês pudessem também, né, compartilhar essa experiência, mostrar, tal como a professora Conceição Evaristo ela faz. Eu gostaria que vocês mostrassem isso nas ideias, né? Escrevendo um e-mail, escrevendo um texto mesmo, enviando, tá? A gente pode até ler, se você quiser ler lá no dia, eu pedir, mandar para mim, para eu fazer uma leitura. Importante que a gente possa estar relacionando o que, depois da sua leitura, o que ficou em termos de apropriação, né? Se você realmente concorda com a Conceição Evaristo quando ela diz que o mundo é grande, é vasto, é amplo, e a textualização também. Você concorda com isso? Por quê? Mostre para a gente, dê o seu relato, dê a sua opinião. É muito, muito importante a gente ouvir vocês, ok? Então, eu vou ficar aguardando essas informações. Né? Espero que vocês me enviem por e-mail. E no dia 10 de setembro, gente, como parte ainda desse nosso programa de formação, nós teremos uma videoconferência, tá? Online, onde a gente vai ter a oportunidade de se falar, ouvir ao mesmo tempo, ok? Vocês receberão todas as instruções através do CVEDU de como vocês vão poder participar dessa videoconferência, tá? Eu gostaria só de lembrar que o programa, para você receber o seu certificado, você precisa participar de todas as etapas, tá? E nós temos 5 etapas no programa. São as 3 videoaulas que você precisa assistir, nós estamos na 2ª videoaula, daqui a pouco você terá a 3ª videoaula. Depois você precisará participar da videoconferência, tá? Nós teremos uma forma de registrar a sua frequência. E, por fim, fazer a tarefa que será dada para vocês na 3ª videoaula. Então, são 5 etapas para você ter direito à certificação. Por isso que é importante vocês acompanharem, assistirem as videoaulas, participarem efetivamente de todos os momentos. Não só para o aprendizado, para o enriquecimento, aprimoramento do aprendizado de vocês, mas também para que vocês possam estar ajudando, né? Contribuindo também, nos ajudando a fortalecer, a melhorar cada vez mais, a fortalecer o nosso programa, ok? Eu gostaria de passar o meu e-mail para vocês aqui, tá? Então, eu compartilho agora a tela com vocês. O meu e-mail, meu endereço, tá? De e-mail, onde vocês podem escrever, mandar as inquietações, as considerações de vocês, desde a partir da videoaula 1, ok? Alguma dúvida, alguma contribuições são muito bem-vindas, tá? Experiências, sugestões. E, por fim, também esse relato, né? Essa contribuição no sentido de que se você concorda ou não com a Conceição Evaristo, quando ela nos diz que a textualização do mundo também, né? Que a textualização, ela segue, o mundo é vasto, é grande, é dinâmico, e a textualização
das palavras, a textualização também. Então, dê também gostaria de ouvi-los, gostaria de ver o que vocês pensam sobre isso, sobre o que vocês leram no texto. Gostaria muito mesmo que vocês me dessem um feedback, tá? Então, aqui está o meu endereço de e-mail e agradeço muito pela atenção. Obrigada por vocês estarem aqui, neste momento com a gente, acompanhando esse trabalho. Como a gente já falou na videoaula passada, nós estamos passando por um momento muito crítico na nossa sociedade, um momento de pandemia, que nós jamais pensávamos, né, em passar, dada os avanços da tecnologia, da economia, da história social das sociedades. Mas, infelizmente, nós estamos passando por isso, então, com certeza, né, nós temos vivenciado momentos e situações bem difíceis, mas nós não podemos, né, nos esmorecer. É o nosso trabalho, é o que nós escolhemos fazer para a nossa vida, então a gente precisa seguir em frente. E lembrar das pessoas que precisam, dependem da gente, não só familiares, mas também os nossos alunos. Eles estão esperando, ávidos por ampliar o conhecimento, por saber, por conhecer mais. Então, quando você, professor, puder voltar para a sala de aula, com certeza, você vai poder ver, você vai poder levar um trabalho muito, muito, muito profícuo, muito, muito eficiente. Mais ainda, melhor ainda, você já faz isso, mas a gente acredita que a partir dessa formação você pode vir a fazer muito mais, principalmente depois que você começar a fazer uso dos recursos, né, que estão à sua disposição lá no portal Escrevendo o Futuro. Os recursos que estão contidos em percursos formativos e a literatura em movimento. Dois riquíssimos suportes que hoje são muito significativos e trazem contribuições importantíssimas e muito valiosas para o trabalho em sala de aula, tanto para você, professor, como para o aluno. Então, mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima.